paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Bem, a gente vai iniciar hoje o capítulo 2º do Livro dos Espíritos, né? Esse capítulo tem o título de Elementos Gerais do Universo. Vamos estudar as 4 primeiras perguntas que introduzem esse assunto, que nos vão falar do conhecimento do princípio das coisas. Caramba, né? Kardec fez umas 4 perguntas assim bem interessantes, porque isso tem sido o grande afã da ciência, nas suas descobertas, no seu esforço de pesquisa, nos investimentos todos que se faz, né, que a humanidade tem feito nessa área, são muito em busca dessa questão do princípio das coisas. A gente vê que os primeiros cientistas, eram filósofos, né, mas se aproximava muito do que se diz em termos de ciência, aqueles cientistas lá da Grécia, e quando eles falaram e teorizaram a respeito de uma partícula indivisível, né? Porque eles dividiam a matéria em cada vez pedaços menores, até que conceberam a existência do chamado átomo, que em verdade a ciência mais à frente foi mostrar que não é átomo, que também é divisível o próprio átomo. E ele apresenta partículas também, que são partículas atômicas e até outras partículas mais pequeninas ainda, as partículas subatômicas. Aí, nesse afã aí dessa questão, a gente recebeu muitos nãos em termos de resposta aqui, mostrando para a gente que a gente tem muitas limitações em penetrar essas áreas do absoluto, ou seja, em a gente compreender tudo que diga respeito, tudo que se refira a Deus. Então esse pensamento, essa área do absoluto, para nós é muito complicado, porque somos criaturas, né? E temos um Criador. Nós não somos criadores, somos criaturas. Então isso já nos coloca numa posição já inferior sempre àquele que está acima de tudo, ao absoluto, a Deus. Então para nós realmente isso é complicado. Então a nossa limitação hoje, ela se resume muito com relação àquilo que a gente consegue discernir em nós mesmos, né, por nós mesmos, aquilo que a gente consegue compreender a partir das nossas próprias possibilidades, a partir das nossas próprias faculdades, que nós sabemos são limitadas. Quer ver como é que é limitado isso? A gente vai fazer um exemplo, colocar um exemplo bem simples para nós refletirmos. Uma questão, a gente acorda de manhã, ou a qualquer hora do dia, a gente vai e se defronta com o espelho, ou para dar uma ajeitada no cabelo, para ver se tem alguma, sei lá, ficou alguma poeira, algum resto de comida no rosto, não é? Muito bem. A gente se depara com aquela imagem. E aí a gente se olha, né? Será que eu estou bem? Estou bonito? Estou feio? Nossa, estou com a cara de acabei de acordar. Né? A gente olha, será que eu estou doente? Que olhar é esse? Né? A gente faz uma verificação daquela imagem. Mas essa imagem, ela, digamos assim, a gente nós nos acostumamos tanto com essa imagem, né, nos identificamos tanto com ela, pelo costume da gente se olhar, que a gente se reconhece, né, naquela imagem. Mas será que nós somos aquele que está lá no espelho? Bem, será que somos? O que você acha? Você é aquilo que você está no espelho? Será que a gente é? A gente se identifica tanto com essa imagem, mas será que essa imagem, ela diz muito de você ou ela diz pouco de você? O que você acha, amigo Jailton? Você tem sido uma referência constante. A imagem refletida no espelho, em verdade, é uma imagem, né, que se produz a partir da sensibilização da nossa retina por uma luz refletida naquele corpo. Então a gente olha e vê aquela imagem. Mas aquela imagem, será que ela fala de mim por dentro, como eu sou, a cultura que eu tenho? Né? Se eu sou uma pessoa agressiva, se eu sou uma pessoa caridosa, se eu sou uma pessoa fácil de lidar, fácil de conviver,
Será que fala dos meus valores? Não. Né? Então, nós nos acostumamos muito, e isso foi um grande problema para a gente, ainda tem sido, com as aparências. Né? As aparências enganam muito. A gente vê que os bandidos, os grandes facínoras da humanidade, normalmente estão bem vestidos, bem trajados, né? Enganam com muita facilidade, ludibriam as pessoas com muita facilidade. Então, essa questão da nossa capacidade, né, de discernir, ela tem muitas limitações. Esse exemplo que a gente coloca é no sentido da gente observar o quão somos limitados nessa questão dessas observações em relação ao próximo, que dirá em relação ao que transcende até as nossas possibilidades de percepção direta, né? Como nós vemos da nossa visão material. Muito bem. Para vocês terem ideia, em relação ao nosso desconhecimento com relação ao universo, cada vez mais a ciência vai avançando e vai fazendo suas descobertas. De todo o universo conhecido, que nós conhecemos, tudo que o homem já conseguiu registrar nos seus aparelhos, já conseguiu avançar em termos de pesquisa científica, o universo conhecido, aquilo que está registrado, corresponde a 5% do universo. 95% do universo é uma matéria chamada matéria escura. Olha que doideira. Então tem uma grande parcela do universo que o homem ainda está por explorar, por conhecer, por saber o que é, como é que funciona. Ele sabe que existe, mas ele não consegue saber nada além disso. Por enquanto é uma grande incógnita. Já até mensuraram, porque essa proporção de 5 para 95 tem a ver com os registros de massa. Ou seja, a matéria escura tem massa. Isso eles já sabem. E já sabem que essa massa corresponde a 95% de tudo que já se observou em termos de universo. Então isso aí já dá uma ideia de o quão a gente está ainda distante de descobrir tantas coisas. E é justamente que Kardec vem e começa a fazer as suas perguntas. Você podia botar, João, a primeira pergunta lá? Passa esse slide, por favor, João. Isso, aí vem as questões, contradições e limitações. Vamos examinar. A 17, essa questão fala o seguinte: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Kardec perguntando. Será que é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? O que seria esse princípio das coisas? Isso aí é uma questão de querer sondar, porque nas questões 11 e 12 do capítulo 1, ele estava sondando sobre a divindade, sobre a natureza íntima de Deus. Ele entrou por essa linha no capítulo anterior, que já foi estudado no capítulo 1. Nas questões 11 e 12, ele faz perguntas nesse sentido. Aqui ele está perguntando sobre o princípio das coisas na ordem material, vamos dizer assim, que nós conhecemos, considerando aqueles elementos gerais do universo, que é o título desse capítulo que a gente vai estar estudando agora, que a gente sabe que é Deus, acima de tudo, o elemento material e o elemento espiritual. Então ele pergunta sobre o princípio das coisas e joga essa questão aí. Projeto, pergunta, por favor, lá. Aí a resposta que os espíritos deram para a gente: não. Boa, a resposta suscita, é uma linha só, a resposta, a primeira palavra é não. Bem, não. E vamos ver que os espíritos explicam por que não. Deus não permite, ele veda, ele cria um obstáculo, limita, que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Então Deus não permite. Por que será que isso é um impedimento para nós ir além, ou pelo menos os avanços ser bem assim esparsos, né? Bem lenta o avanço nesse aspecto dessa descoberta ou desse entendimento mais profundo do princípio das coisas? Vamos observar a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu e que na verdade deu fim, né? Acabou com a guerra lá no Japão, acabou, e o imperador acabou se rendendo logo em seguida desse fato. Foi aquela bomba atômica que explodiu em Hiroshima e Nagasaki. E aquela bomba atômica é fruto de quê? Fruto de ciência, fruto de pesquisa. Ou seja, cientistas trabalharam, né, arduamente no afã de construir aquela bomba
aquele artefato, aquele armamento poderosíssimo que produziu, matou tanta gente de uma vez só. E fora outras que morreram posteriormente em função de consequência desse artefato, dessa explosão. Então, a gente percebe, até pela própria situação da bomba atômica, que é um fato conhecido por todos nós, o quanto isso foi destrutivo, né, por um avanço de alguns cérebros que se reuniram lá nos Estados Unidos, né? Não vamos nomeá-los para não atormentá-los mais ainda, certamente são espíritos que têm a sua parcela, então não vamos nomeá-los, mas cientistas alemães, né, que lá estiveram, americanos, italianos, que lá estiveram trabalhando nessa produção dessa bomba. Mas depois que aconteceu isso, o que se seguiu? Foi a Guerra Fria, aquele negócio todo e tal, mas o homem teve uma oportunidade que eu considero até importante ter acontecido também, porque de tudo que a gente examina, é importante a gente examinar o lado bom, o lado positivo que alguma coisa teve. Então, aquela carnificina que se produziu demonstrou ao homem o risco que a humanidade estava correndo com relação a uma arma dessa natureza, né? Então, de alguma forma, aquilo ali mostrou ao mundo o que é uma explosão atômica e as consequências que ela pode trazer. Então, vocês concordam que realmente a limitação é necessário estar limitado? Com certeza. Porque o homem, com a sua perspicácia, com a sua sabedoria, com a sua pesquisa, com a sua persistência em busca de uma resposta, de um entendimento, de um conhecimento, ele vai tanto que ele acaba, né, chegando ao fim desejado. Ainda que, digamos, de uma forma não completa ainda, mas ele já vai se acercando em certos aspectos. A gente poderia, digamos assim, supor também que até em função das descobertas e as pesquisas que a gente sabe que continuam, certamente já não existem outros inventos, talvez, piores do que a bomba atômica? Com certeza, não é? A gente já ouviu falar de alguns, bomba de nêutrons, tem uma série de artefatos. Então a coisa está num nível nisso aí que, tomara, né? Que isso aí realmente tenha esse controle, essa censura, digamos assim, de Deus em relação a esse aspecto, que Deus tem a total sabedoria. E certamente isso está sendo controlado pela espiritualidade para que não prospere ao ponto de destruir a humanidade, coisa que há pouco tempo até se colocava, né? Até há pouco tempo as pessoas manifestavam essa preocupação. Bem, e potencialmente até existe, né? Para destruir a Terra não sei quantas vezes, né? A gente já leu isso aí. Vamos voltar aqui à projeção, por favor, que a gente não terminou ainda. Ainda na 17, né? Que tudo seja revelado ao homem, aí olha só, neste mundo, e fala revelado, né? Revelado, depois essa palavra revelado, ela vai ter uma importância para nós daqui a pouco. Mas neste mundo é aqui, neste planeta, né? Nesta morada de Deus, nesta morada de evolução, em que estamos matriculados, que estamos colocados. Então, neste mundo, especialmente pelas condições morais e espirituais, é vedado avanços maiores em relação a essas questões desse conhecimento do princípio das coisas. Porque conhecer o princípio das coisas, vamos dizer assim, é um conhecimento que o homem ainda não tem condições moral de vivenciar, de experimentar, por vários e N motivos. Esse um aspecto que a gente colocou do risco de uma descoberta, né, de um conhecimento que foi adquirido, começar a trabalhar contra o próprio homem, como foi esse exemplo que a gente trouxe, exemplo triste da questão da bomba atômica. Então, neste mundo, por enquanto não, mas será que nunca vai ser revelado aos espíritos? Não, é nesse planeta que a gente está. Esse planeta aqui, a gente sabe que ele tem ainda é muito réis, né? É muito, realmente, nós estamos no início assim da evolução, no sentido de que somos um mundo de provas e expiações, e na escala dos mundos que o próprio Livro dos Espíritos já nos falou, né?
a gente está, quer dizer, não agora que nós ainda vamos chegar nesse capítulo, mas o Livro dos Espíritos fala, nós estamos ainda no segundo mundo, da segunda escala de mundos que existem no universo. Então nós temos ainda uma condição inferior que não nos permite maiores avanços. Então neste mundo, por enquanto, mas em outros mundos mais evoluídos, isso vai ser possível? Com certeza. Porque aí já vai haver condições e, sobretudo, utilidade para a revelação desse conhecimento, para que esse conhecimento seja comum. A gente vê que os espíritos, as obras dos espíritos mostram isso, Nosso Lar, os livros de André Luiz da vida no mundo espiritual mostram isso também claramente, que existem várias técnicas, vários aparelhos, né, condições assim desenvolvidas lá no plano espiritual que a humanidade não tem ideia, porque na verdade a nossa origem é lá, plano espiritual. Aqui é um meio em que nós estamos colocados para atender às nossas necessidades de crescimento, de desenvolvimento evolutivo, espiritual. A gente está aqui, mas na verdade é lá. É de lá que muitas coisas já estão funcionando e, de repente, num determinado momento, em função do esforço de alguns pesquisadores, poderão vir a se concretizar. Porque uma coisa, a gente fala dos pesquisadores, parece até que o pesquisador ele recebe tudo prontinho, né? De repente tem um sonho e sai fazendo, sai inventando. Não é assim. Existe o esforço dele, existe uma condição que ele desenvolveu, uma conquista que ele tem. Eventualmente, o que vai acontecer? Em função do esforço e dependendo da necessidade, da utilidade de que algo seja revelado, a humanidade, digamos, possa receber, de repente, alguma invenção, algumas invenções, algumas situações assim de cientistas, aconteceu dessa forma. O Einstein falava que ele, quando tinha um problema sério, assim, de alguma equação que ele estava resolvendo na área de pesquisa dele, ele ia dormir com aquilo na cabeça. E dizia que, no meio da noite, às vezes ele acordava com a solução daquele problema. No meio da noite, ele levantava, ia lá na cabeceira dele e escrevia lá a solução com que ele sonhou, aquela informação que ele sentiu que foi dado, sei lá, como é que foi esse contato, né? Lá no desdobramento que ele teve do corpo físico. Então ele conseguiu receber alguma informação, possivelmente de seu mentor, de alguém, que facilitou o entendimento dele. Mas muitas vezes ele acordava e lá estava a equação escrita, ele nem lembra de ter se levantado para escrever nada, né? Então o cara já estava... que normalmente, Einstein é muito engraçado, a gente lê coisas do Einstein, é maravilhoso. Teve uma ocasião que ele dava aula na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e ele, no pátio assim, da faculdade, ele encontrou 2 alunos dele. Aí esses 2 alunos, papearam e tal, e ele seguiu para um lado, aí de repente ele se deparou assim, perguntou, vem cá, de que lado que eu vim? Ô, professor, o senhor veio de lá, daquele lado. Ah, isso quer dizer que eu já almocei. O cara não tinha nem almoçado, não tinha nem noção, né? Então, quer dizer, ele perguntou de onde é que ele vinha para saber se já tinha almoçado. Bem, vamos prosseguir aqui. Nós temos a questão de número 18. Nessa questão 18, Kardec pergunta assim: o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Aí vem a resposta do Espírito: o véu se levanta para ele à medida que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe necessárias faculdades que ele ainda não possui. Então, a ilimitação, ela está em nós mesmos, em função do nosso desenvolvimento moral e espiritual. Ainda bem, né? São contenções, são limitações que estão a preservar a humanidade de elementos que poderiam colocá-la em maior risco ainda, né? E complicar mais ainda a nossa vida. Projeto, por favor, João. Então a questão é à medida que ele se depura, olha lá, o véu se levanta para ele à medida que ele se depura. Então, na verdade, é um processo que está associado com o nosso desenvolvimento moral, espiritual. Então a gente precisa estar, a humanidade precisa estar como um todo, né, se melhorando gradativamente, no sentido de que ela possa ter até elementos de conforto, porque na verdade o conforto que nós experimentamos também em vários outros aspectos dessa ciência, dessas pesquisas que são desenvolvidas, é em fruto também de uma melhoria que a humanidade vem tendo em termos morais, em termos espirituais. A humanidade vem desenvolvendo, embora a gente saiba
que esse desenvolvimento moral espiritual, ele não acompanha o desenvolvimento intelectual. E é por isso que a gente está, muitas vezes, ainda às voltas com certas situações, certos comportamentos, que principalmente a mocidade vem apresentando, crianças, né, em idade de 3, 4, 5 anos, que não estão com tablet na mão, com um joguinho, como minha neta faz isso aí com a maior tranquilidade, né? E são situações assim de um acesso a um meio, a um mundo, que muitas vezes foge ao nosso controle, né? Aqueles que estão ali do nosso lado, né? Eu me lembro uma colocação que foi feita por um companheiro. Antigamente, a mãe estava lá na cozinha, preparando o almoço, né? Ou fazendo o almoço do fim de semana, ou com algum afazer qualquer dentro de casa, e estava ouvindo lá os filhos, né, as crianças brincando lá fora. De repente um gritava, de repente um xingava, né, e você estava ouvindo a brincadeira. De repente um filho entrava, que tinha caído no chão, tinha que botar um mertiolate, botar ali um mercúrio cromo, né, que nem existe mais mercúrio cromo, e gritava. Mas hoje em dia, o que está acontecendo é muito curioso. Hoje, no lugar que a gente achava que ele estava em segurança, que a gente achava que ele estava realmente livre de qualquer risco, dentro de casa, no quarto dele, é onde muitas vezes ele está mais exposto. É onde muitas vezes ele pode até, como recentemente se revelou, uma situação de uma brincadeira, e vem a morte de um menino, de um rapaz, né? Então, hoje em dia as coisas mudaram muito nesse sentido, né? Então, isso mostra também o quanto, às vezes, a ciência também mal utilizada, mal aplicada, torna-se mais difícil. Para nós, né, que temos aí mais de 50, 45, 50, nós tivemos uma oportunidade que eu considero excepcional. Nós tivemos a vida analógica, nós saímos do mundo analógico e entramos no mundo digital. Então, eu acredito até que esse processo do analógico, primeiro, nos deu uma gama de possibilidades maior para quem até hoje, né, lida com tanta facilidade, às vezes até com 3, 4 anos já está ensinando até o avô a mexer na internet, a mexer no computador, né? Mas nós tivemos essa passagem no mundo analógico. Então, eu acho que hoje nós estamos até mais aptos a fazer as pesquisas, a aproveitar melhor desse instrumento, dessa condição tecnológica. Hoje é um suporte que nos auxilia talvez muito mais do que das possibilidades que nós enxergamos, talvez muito mais amplas, com muito mais facilidade de perceber realmente o quanto aquilo pode nos ajudar. É uma ferramenta maravilhosa que facilita muito o nosso trabalho, né? Eu sei disso porque eu trabalhei com desenho, e desenho de arquitetura, de engenharia, e ficava na prancheta lá debruçado, horas, né? Tinha que levantar para estigar o corpo todo, que a gente não aguentava. Até que quando eu descobri o AutoCAD, meu amigo, brincadeira, chega, tchau, bye. Nunca mais acabou. Eu dei a minha prancheta, o banco da prancheta, para o primeiro gari que apareceu na minha porta. Ele ficou doido. Pode levar, doutor? Pode levar? Pode, rapaz, é sua, estou te dando. Ele não acreditou. Vamos lá, então, mais um pouquinho. À medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas, está vendo? Compreender é esse nível de aprofundamento das coisas. É aquela situação que a gente ainda tem uma influência, ou a gente se limita muito ainda pelas aparências. As aparências parecem querer nos dizer mais do que uma observação mais cuidadosa, do que uma leitura mais justa, né, de alguém, de uma pessoa, de uma situação. Então, para compreender certas coisas. Então, para falar de Deus, então, Deus está no outro, né? É outro patamar, é outro nível. Nós podemos, portanto, que o próprio livro dos Espíritos fala claramente que nós não podemos falar do que Deus é. Do que Ele é, a gente não pode dizer praticamente nada. Mas nós podemos falar, a gente pode sondar sobre aquilo que Ele não pode deixar de ser, sendo Deus. Então, essa abordagem do livro dos Espíritos, ela é ímpar, né? Ela é espetacular. Porque ela nos fala de Deus, mas sem dizer o que Ele é, mas nos dizendo que Ele não pode deixar de ser, sendo Deus. Então, isso é maravilhoso, realmente, para a gente... até onde a gente pode ir, por enquanto, né? Certas coisas. São-lhe necessárias faculdades
que ele ainda não possui. Que faculdades serão essas? Não são as faculdades da uva nem da Estácio, né? Mas são aquelas faculdades inerentes à criatura naquelas condições que nós recebemos quando nós fomos criados, né? Deus deixou em nós, né, condições, possibilidades, faculdades que nos permitem ir até um certo ponto. Então, quer dizer, nós já temos na nossa condição de evolução uma limitação natural, que não vai poder ser rompida enquanto a gente não alcançar um grau de depuração adequado, justo, para que nós possamos, digamos, receber um upgrade, né? Um upgrade de faculdade. A gente vê no livro Obreiros da Vida Eterna, que o último que nós estudamos agora foi os Mensageiros. Então, nos Mensageiros, é interessante como que André Luiz e Vicente, que era o companheiro dele, que viriam em excursão à Terra por uma semana, como que eles foram levados a um determinado gabinete, lá em nosso lar, no centro de mensageiros, lá em nosso lar, para receber, digamos, um tratamento, receber um desenvolvimento através de passes magnéticos especializados, para que ele pudesse desenvolver algumas percepções que ele tinha em germe nele, mas não estavam ainda em condições dele utilizar. Então, quer dizer, ele teve que passar todo um período lá na espiritualidade de trabalho, de esforço, de depuração, para que ele pudesse receber, naquele momento, para ele poder fazer essa excursão, algumas questões, assim, umas condições que ele precisava ter de percepção, de sensibilidade, para poder vir aqui ao planeta e ter um aproveitamento maior dessa excursão. Era uma excursão de experimentação e de aprendizagem que ele veio aqui. Então ele recebeu aquela preparação para poder vir para cá. Então a gente vê que é tudo relacionado com uma condição de merecimento, de fazer por onde, de realmente ser pertinente, ser necessário a que aquilo ali fosse permitido a ele. Então, para isso, ele recebeu esse auxílio, esse suporte lá no plano espiritual para vir à Terra de novo depois e aproveitar. Vamos prosseguir, por favor. Então, ele alcançou, e nós ainda estamos limitados. Mas a gente vai ver, acho que refletindo bem, isso ainda é algo assim que tem muita relação com a misericórdia do Pai e, sobretudo, a sua sabedoria infinita, né? Na questão 19, está lá: o homem não pode, através das investigações da ciência, penetrar alguns segredos da natureza. Bem, recentemente a gente viu aquele acelerador de partículas, né, que foi construído lá, da Suíça, não sei, né? E esse acelerador custou, acho que quase 10 bilhões de dólares, né? Se fosse no Brasil ia custar talvez $1 trilhão, mas aqui, né? Mas lá custou 10 bilhões de dólares esse acelerador de partículas. Foram vários países, várias nações que investiram num aparelho, aquilo é um grande aparelho, né? O arco de circunferência de alguns quilômetros. Eu não me lembro, não recordo quantos quilômetros, mas de alguns quilômetros o arco de circunferência desse acelerador, o maior acelerador de partículas que já foi construído na Terra. Para que isso foi construído? Nós falamos há pouco sobre os átomos, né? Que se pressupunha que seria aquela partícula indivisível. Átomo significa negação, tomo, divisão, não divide, que não tem divisão. Essa partícula mostrou-se depois que, na verdade, essa partícula não, o átomo, ele era constituído de partículas, os elétrons, os nêutrons, os prótons, eram outras partículas. Mas essas partículas também se subdividem em outras partículas menores ainda. E o homem foi descobrindo isso justamente em artefatos desse tipo, que são os aceleradores de partícula. Olha que interessante, vamos voltar. Quando o homem estava já terminando de construir, teve um cientista no Havaí, ele entrou com uma ação para que não ligassem o artefato. Porque, segundo ele concebeu, teoricamente, se fosse ligado esse negócio e fizessem, esse acelerador de partículas, fizesse chocar lá os elétrons como eles queriam, ali eles iam gerar uma possibilidade daquilo ali se transformar num buraco negro.
E esse buraco negro, se formasse ali, ia começar ali a sugar aqueles países em volta lá do acelerador, aquilo ia acabar consumindo a Terra toda e sumindo com a Terra, dentro do buraco negro. E com essa teoria ele bloqueou, ele atrasou lá o procedimento há algum tempo, mas acabou sendo vencido. O negócio que custou 10 bilhões de dólares é meio difícil, né? Com um monte de país ali, de cientistas em cima, eles quiseram, eles ligaram e não deu nada. Pelo menos, né? A teoria do cara já está errada, não deu nada, pelo menos por enquanto. Aí foi a questão para procurar o quê? Em busca do chamado bóson de Higgs. Esse Higgs é um cientista que disse, teoricamente, ele concebeu que existia essa partícula chamada bóson de Higgs, que seria aquela partícula capaz de atribuir massa à matéria. Né? Para a gente colocar um pouquinho do que se trata esse bóson. E acabou sendo descoberto, o cara recebeu os louros dele e as pesquisas continuam. Não sei onde vai parar isso, né? Então a ciência ele foi dada para ser, aí respondendo, né? A gente parou na pergunta, através de investigações da ciência. A ciência investe. O investimento em ciência e tecnologia, ele é muito grande, é muito alto em outras nações. Em nosso país, infelizmente, ele é ainda muito reduzido, muito aquém. Mas as grandes nações do mundo, elas investem muito em tecnologia, porque conhecimento, tecnologia é poder, né? As nações se distinguem também sob esse aspecto. Então a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Porém, ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Olha só, a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Será que a gente não vai supor, a gente vê a indústria petrolífera, né, com esse combustível fóssil, que é sujo pra caramba, que joga um monte de fumaça, né, no ar aí, e que está, em grande parte, né, esses gases de efeito estufa, causando essas alterações climáticas aí, que sabe-se lá para frente o que vai acontecer se outras providências não forem tomadas. Mas, vamos voltar lá, por favor. João. Isso. Adiantamento em todas as coisas. Então, o que acontece? A questão é que existe essa indústria petrolífera, toda a matriz energética mundial, uma boa parte da matriz energética mundial, dos automóveis e tudo, é tudo calcado em cima dos combustíveis fósseis. Será que o homem já não tem alternativas que são extremamente plausíveis, extremamente viáveis para substituir esse combustível? O que vocês acham? Será que já não chegou lá? Só que isso aí, que foi descoberto, certamente está trancado a 7 chaves, não está? Há pouco tempo, alguém aqui no Brasil, teve um cara, não sei se foi num Fusca, que falou que tinha conseguido fazer o carro movido a água, lembra disso? Né? Oi? Vitória, Espírito Santo, né? Então, a gente não sabe até que ponto. Hoje na internet, então, volta e meia aparece um maluco falando que aí bota lá um tutorial, bota um negócio, como é que faz isso aqui, papo furado, maior caô. Mas esse caso eu lembro que foi muito emblemático, porque a coisa foi para a mídia e de repente sumiu, não se falou mais no assunto. A coisa, né, abafaram. Né? Porque se a gente for analisar por outra via de análise, o fato de você fazer uma mudança dessa natureza, certamente vai prejudicar gente muito poderosa, não vai? Né? Até eu estou correndo risco falando aqui, né, falando desse assunto, pensou? Então, mas a coisa é séria, o negócio é por aí, né? Vamos lá, por favor. Então existem interesses muitas vezes que não permitem que justamente isso aqui aconteça. A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas, ou seja, era para ser revelado, isso era para ser trabalhado, para melhorar a humanidade em vários e vários aspectos. Vai causar prejuízo para alguém? Paciência, eu acho que prevalece, né, digamos, um interesse maior, a humanidade, até a preservação da natureza, tem vários aspectos que, né, estariam a justificar essa reviravolta aí, mas interesses que bancam e patrocinam várias outras questões aí, políticas e tudo, não permitem que isso prospere, né, que essa condição prospere, que poderia beneficiar todo mundo. Então, aí a gente vê o nosso atraso, como é grande. E porque realmente se justifica todo esse bloqueio, toda essa limitação para nós. Ele não pode
ultrapassar os limites fixados por Deus. Os espíritos parece que falam isso, né? Repetidamente. Eles colocam isso para nós, para nos esclarecer bem sobre esse assunto. A gente vê, são perguntas pequenas, está vendo? Respostas extremamente sintéticas, mas de uma sabedoria, né, inigualável. É uma coisa absurda. Então a gente, refletindo, ainda que superficialmente, sobre essas questões, sobre essas respostas, foram colocadas, as questões também muito bem colocadas, e as respostas extremamente esclarecedoras. Então a gente consegue aprender muita coisa, né? Vamos lá mais um pouquinho, tem mais um slide. Tem um comentário antes, né, que é um comentário dessa questão também, 19. Os espíritos falam assim: quanto mais é dado ao homem desvendar antecipadamente esses mistérios, maior deve ser sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. Contudo, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria ciência torna-o frequentemente joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e o dia a dia lhe mostra quantos erros se considerou como verdades e quantas verdades ele rejeitou como erros. A gente lembra da história de Louis Pasteur. Louis Pasteur foi quem descobriu praticamente a ação das bactérias na decomposição dos corpos orgânicos. E ele fez isso, uma experiência que a gente deve lembrar da época lá do ginásio. Ele pegou uma porção de carne, 2 porções de carne. Uma ele deixou ao tempo. A outra, ele botou uma campânula de vidro cobrindo, né? Aí o que acontecia? Eles achava-se, né, os cientistas achavam que era a mosca que ali comia, não sei o que e tal, e a carne ia se decompondo, porque realmente ficava cheio de moscas, cheio de micróbios, né, cheio de vermes e tudo, que formava ali em cima daquela carne de decomposição. A outra carne que ficou dentro da campânula, o que ocorreu? Demorou muito mais a entrar num processo de decomposição. Ela praticamente demorou muito, e a outra já estava quase toda decomposta, né? Então, com isso, ele mostrou que tinha uma ação que era a mais, que estava no ar, né? Era uma questão que estava no ar, em contato com aquela carne, que provocava realmente o processo de decomposição. Não eram as moscas. E pelo contrário, porque a mosca, na verdade, o que ela estava fazendo ali? Ela estava plantando o quê? Os ovos, colocando os ovos, né, da sua cria, porque aquilo ali é um meio, digamos que tinha bastante alimento e tudo, então ela botava ali, inoculava ali os ovos, para que pudesse ali haver depois, ela quando nascesse os filhotinhos, né, dela, ele pudesse ter um meio onde se alimentar. Então ele foi comprovando com isso a questão da ação de algo que não tinha nada a ver com a mosca. Na verdade, tinha a ver com justamente essa bactéria, esse micro-organismo capaz de produzir a decomposição orgânica, né? Vamos lá, por favor, voltar lá. Então, ele foi combatido imensamente pelos seus pares. Ele foi ridicularizado com a descoberta que ele fez. Como muitos cientistas que anunciaram coisas que funcionam, que a gente se utiliza até hoje, e que quando apresentaram a sua teoria, quando mostraram e fizeram até experimentos demonstrando aquilo, foram ridicularizados pelos cientistas de sua época e enfrentaram, né, problemas por conta disso. Mas depois aquilo se revelou como uma grande verdade, né? São outras tantas decepções para o seu orgulho. Então, na questão 20, vamos ver se a gente entra essa 20, que é interessante. A gente vai falar sobre uma situação acontecida em 71, que é da nossa grata lembrança. Eu lembro de ter assistido ter visto esse momento, né? Eu tinha 13 anos nessa época. Vamos lá, então. Fora das investigações científicas, é dado ao homem receber comunicações de uma ordem mais elevada sobre o que escapa ao testemunho de seus sentidos? É isso que a gente vai colocar essa pergunta aqui. Será que o homem consegue ter, além do seu esforço de pesquisar, de buscar informações, de fazer suas descobertas, pode ser revelado para ele de alguma outra forma? Ele pode receber essa revelação do que ele quer saber por outra via? Existe outra maneira, outra forma dele receber essa informação? O que vocês acham?
Existe? A gente falou ainda há pouco. Né? A gente falou do Einstein, né? Que quando ele dormia, ele entrava desdobrado em contato com a espiritualidade, digamos, e de alguma forma ele conseguiu, tinha uma facilidade maior para resolver certos problemas, certos aspectos que ele não estava conseguindo enxergar a saída. A questão é que os espíritos podem nos revelar muita coisa, especialmente a esse que está envolvido com o esforço de descoberta, de descobrir alguma coisa, porque senão seria muito simples, né? A gente ia desandar, abrir centro espírita, né? Por aí a torta à direita, chamar os médios lá e tal, e aí as informações virem fáceis pelos espíritos, passarem lá, depois, aí você tomar a providência de patentear, né? Tem que patentear. Vê a descoberta, patenteia, começa a ganhar dinheiro e vamos passear. Né? Vamos passear, esquece isso. Nada de esforço. Não, a espiritualidade ela age com sabedoria nesse aspecto. É sempre uma questão de relação com utilidade e necessidade, em primeiro lugar, e que eles vão avaliar. E, digamos, eles vão inspirar ou, de alguma forma, revelar por alguma via, para aquele que está pesquisando, que está fazendo o esforço da pesquisa, que isso não vai ser tirado. Né? Os espíritos vão falar, por exemplo, um exemplo vivo disso, em 71, vamos falar antes, 1969, né? Alguns de nós esteve lá diante daquela televisão preta e branca, a válvula, né? E assistimos a chegada do homem à Lua, em 69. Pousou lá, Apolo 11, né? Muito bem. Aí, depois daquilo tudo, Chico Xavier, em 1971, na antiga TV Tupi, ele deu foram 2 entrevistas, né? Porque a coisa fez tanto sucesso que pediram para ele dar mais uma entrevista. E tinha outras perguntas que não haviam sido respondidas. Aí, nesse programa do Pinga Fogo, que era esse programa da TV Tupi, teve algum entrevistador, o entrevistador acabou perguntando a ele o que ele tinha a dizer sobre a existência de vida em outros planetas. E ele chegou, afirmou, não, realmente, Emmanuel que está me dizendo, existe vida em outros planetas, com certeza, não é só na Terra, não. E ele falou mais, inclusive, Emmanuel está me falando aqui, que na Lua, a Lua vai ser, de repente, servir como base, né, para poder o homem mandar suas missões para explorar outros planetas. Isso seria uma coisa bem natural, né? E disse, inclusive, que na Lua tem elementos para a produção de gases, né, de combustível, para que ele possa fazer sua jornada para outros planos, outros planetas aí do sistema. Muito bem. Tem mais também que ele está falando aqui comigo. Olha só, isso em 71. Tá? Lá na Lua tem água. Olha, tem água na Lua. Ele falou isso em 71. Isso só foi ser comprovado em 2001. 30 anos depois é que veio a confirmação, não, nem foi, perdão, estou falando da besteira. Correu 81, 91, 2001, foi em 2012, 2012, 4 anos atrás, que foi descoberto uma quantidade, inclusive, maior até do que se supunha. A quantidade de água que foi encontrada na Lua. Então a gente vê uma coisa que foi revelado lá atrás, ou seja, justamente cumprindo aquilo que está na resposta aqui dessa questão. Volta aqui, por favor, João. Sim, se Deus o julgar útil, pode revelar o que a ciência não pôde explicar, ou não pode explicar ainda. É através dessas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento de seu passado e de seu destino futuro. Então a gente vê algo que foi revelado profeticamente. E tem outras situações assim proféticas, muito interessantes, na obra até de André Luiz, também, que vai ser até objeto, está sendo objeto de estudo, é um estudo específico aqui da nossa casa, dentro do estudo sistematizado da doutrina espírita. Né? Então a gente vê, meus irmãos, que essas questões, né, dizem respeito o quanto ainda há por ser descoberto, há por ser revelado, e o quanto pode também, os próprios espíritos poderão até trazer
informações no justo momento, no momento adequado, de contribuindo aí com a humanidade, de fazer certas revelações que possam estar nos auxiliando, né? A gente vê o cuidado que Jesus teve quando ele falou para aqueles homens, digamos, a maioria, a grande maioria, ignorantes da sua época. Como é que Jesus se expressava junto às multidões? Como que ele falava? O legado imenso que ele nos deixou no Evangelho é repleto de narrativas em forma de parábola. Parábola é uma história com um fundo moral. É uma história, assim, de uma facilidade, normalmente, de fácil compreensão, mas que guarda um sentido moral conclusivo, como conclusão daquilo que está colocado. Então, Jesus, quando apresentou dessa forma, era um conhecimento que ele estava revelando de ordem superior, que viria, digamos, teria a função de orientar a humanidade, de trazer uma diretriz, um rumo para a humanidade. Então ele deixou ali grifado toda uma série de informações que só seriam, digamos, possíveis de serem melhor compreendidas e mais profundamente analisadas, justamente numa época posterior. E olha, bem posterior, né? São 2000 anos. 2000 anos depois que nós aqui estamos começando, digamos, a um processo de análise mais profunda, mais justa, mais adequada dessas lições que Jesus, desse grande legado que ele nos deixou. E certamente nós ainda não vamos conseguir perceber e alcançar todo o entendimento, todo o aclaramento, tudo quanto aquelas lições podem realmente nos beneficiar. Nós estamos talvez começando nesse processo, meus amigos, porque a gente já tirou alguns véus, vamos dizer, que foram colocados sobre essa fonte de conhecimento maravilhosa. Isso já a própria doutrina espírita, né, com a sua abordagem sem, digamos, dogmas, ou sem essa visão, digamos assim, limitante, existem limitações também de conhecimento que o próprio homem coloca, que o próprio homem estabelece. E limita, se limitar a compreensão é sempre algo que atrasa, é algo que dificulta. Como nós temos atrasos e limitações em tantos outros aspectos que estão sendo contidos de um conhecimento que está sendo, digamos, aprisionado por conta de interesses exclusivistas, né, de interesses particularistas, que não permitem que aquele conhecimento venha e beneficie a todos. Aquilo fica ali guardado para uma meia dúzia de criaturas que estão que tem esse tipo de visão, né? Então a gente vê como que a sabedoria de Jesus não se pode comparar, né? Um espírito crístico como Jesus, que deixou esse imenso legado que atravessaria séculos e séculos e séculos, e hoje ainda está atualíssimo, porque fala de assuntos de interesse e de fundamento cósmico, de fundamentação universal. Então é algo que realmente transcende, vai muito além. E o quanto o homem quis fazer limitações com essas questões desse conhecimento, a tal ponto, como a gente viu naquele filme O Nome da Rosa, como mostrou aquilo, né, de estar o cara se envenenando só de tocar alguns livros que ficavam guardados num mosteiro. Então ele, só de folhear, de passar a língua, né, para poder folhear aquelas páginas, ele acabou se envenenando, né, aquele monge, e acabou vindo a falecer. Então, meus irmãos, eu agradeço a atenção de todos. O assunto, ele nos limita um pouco, porque é de uma abordagem no nível de ciência, né, envolve muito esse aspecto de ciência. As questões, vocês viram, são bem sucintas, são sínteses, em verdade, que demandam um esforço analítico, para que a gente possa penetrar um pouco mais esse conhecimento e conseguir aproveitar deles para a nossa lucidez, para o nosso entendimento, justamente nesse assunto dos elementos gerais do universo, que é o que vai seguir. Os subtítulos seguintes vão estar abordando esses aspectos. Mas isso aí, então, é só a ponta do iceberg, viu? É a ponta do iceberg. Há muito mais por vir. Tá? Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção.